Eu quero convidar você a ler esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, e nós vamos continuar, né? Nós estamos lendo o livro de 1 Pedro. Esse momento pela manhã é um momento de despertar com Deus, é um momento devocional, e nós estamos lendo dia a dia, né, o livro, a carta do apóstolo Pedro à igreja. Vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente já viu, porque nós não podemos ler o capítulo 3 sem lembrar do que a gente já experimentou como carta, né? A gente identifica no capítulo 1, versículo 1, quando Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação para obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Quer dizer, a gente identifica que a carta foi escrita à igreja que estava dispersa, porque na verdade estava sofrendo grande perseguição. A igreja estava sofrendo grande perseguição e por isso ela estava dispersa. Eu já disse aqui, o autor do livro, né, Foco e Desenvolvimento, Carlos Oswaldo Pinto, ele vai dizer que a igreja estava sofrendo uma perseguição jamais experimentada pela igreja. Era um tempo diferente, era um tempo assustador, era um tempo desafiador de perseguição. E a igreja já tinha sofrido perseguição desde a morte de Estevão, no capítulo 7 e 8 de Atos dos Apóstolos. Mas ela estava enfrentando mais ainda outros tipos de perseguição que estava ultrapassando o cenário judaico, né? Houve um período em que era o cenário judaico, os judeus estavam perseguindo aqueles que seguiam a Cristo. Mas depois a igreja começou a sofrer perseguição, inclusive do Império Romano, né? Então, já nesse período aqui, a igreja está sofrendo uma perseguição terrível e Pedro está dando princípios, ele está ensinando como a igreja deve passar por esse período de perseguição, né? E aí a gente viu algumas verdades que Pedro nos ensina acerca de também ter a nossa perspectiva espiritual, lembrando que essa carta ela é escrita para regenerados, né? Quando ele escreve: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3 do capítulo 1, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Essa palavra regeneração aqui, ela é fundamental para o entendimento da carta do apóstolo Pedro. O que está escrito na carta do apóstolo Pedro não está sendo dirigido àqueles que não são salvos, àqueles que não foram regenerados. A carta está sendo dirigida àquela pessoa que já nasceu de novo. Regenerado é nascer de novo, é ser formado novamente, é aquela experiência que Nicodemos teve com Jesus em João capítulo 3. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, a carta está dirigida àqueles que já nasceram de novo, já experimentaram o novo nascimento. E aí a gente viu no capítulo 2 que, aliás, antes ainda no capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, Pedro faz um contraste entre o modo de vida segundo as paixões que os discípulos viviam antes de conhecer a Cristo e agora viver em temor a Deus, buscando o procedimento santo em todas as nossas atitudes. Por quê? Porque está escrito: sede santos como eu sou santo. Então, tendo o próprio Deus como paradigma de santidade, nós somos convidados a termos um procedimento diferente de vida, né? E aí no capítulo 2, Pedro vai dar a chave, né, para a gente poder ter um procedimento
diferente, que é o relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus, versículo 2 do capítulo 2, é o alimento, ela é o alimento, o leite espiritual essencial, fundamental e que nos habilita para vivermos um procedimento diferente. Ou seja, a Bíblia é a fonte nutritiva que me dá as energias, as vitaminas necessárias para eu viver de modo diferente, né, a minha vida cristã. E aí nós vimos ontem, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25, quando Pedro fala a vida cristã exemplar, e ele fala primeiro do nosso relacionamento com as paixões carnais, como a gente deveria experimentar as paixões carnais. E Pedro diz, olha, se abstenham dessas paixões carnais. E isso é possível pela palavra de Deus. Do versículo 13 até o versículo 17, Pedro então vai falar de como a gente deve ter um relacionamento com as autoridades. E aí a gente viu que a gente deve ter um procedimento diferente. Do versículo 18 até o versículo 20, a gente viu o nosso relacionamento com os nossos senhores, ou seja, com os nossos patrões, com os nossos chefes, né? E agora a gente vê então o versículo 21 do capítulo 2, Pedro usa o exemplo de Cristo para ser o nosso padrão de enfrentar situações difíceis, né? Mas tendo uma perspectiva de vida eterna. Agora a gente vai para o capítulo 3 e eu quero ler do versículo 1 ao 7 e a gente vai ver mais um aspecto em que Pedro fala acerca de um procedimento diferente que o cristão deve ter. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeitas ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Vamos buscar o Senhor? Deus, mais uma vez, nós buscamos a Tua presença em oração, porque só o Senhor pode revelar as verdades da Tua palavra para o nosso coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, é interessante como Pedro agora vai falar acerca do relacionamento matrimonial, né? Pedro já utilizou a nossa relação como discípulos com a questão das paixões carnais, deve se abster completamente. Falou também sobre a nossa relação com as autoridades, falou a nossa relação com
nossos patrões, aqueles que são trabalhadores, usou o paradigma de Jesus como exemplo e agora ele também vai usar o casamento, né? E você vê a primeira expressão do capítulo 3, versículo 1 é: igualmente vocês, esposas. Ele vai falar tanto das esposas como do marido, e eu vou falar desses dois aspectos hoje pela manhã. Então, quando Pedro fala igualmente vocês, esposas, ele está ligando toda essa relação do que ele vai falar sobre as esposas com tudo que foi visto anteriormente. Ou seja, nós precisamos interpretar essa parte das esposas de acordo com o contexto que está sendo falado. Quais são as características, então, desse relacionamento conjugal que Pedro vai destacar aqui? Quando ele está falando sobre essas esposas, o versículo 1 vai dizer: cada uma esteja submissa, sujeita ao seu próprio marido, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, Pedro está falando de um casamento onde a esposa já é serva do Senhor e o marido não é. Então, por quê? Todo tipo de relação que Pedro estava apresentando no capítulo 2 era um tipo de relação que exigiria do discípulo ou da discípula de Cristo uma atitude de fé. Porque aquele tipo de relacionamento estava trazendo algum tipo de sofrimento para o discípulo ou para a discípula. Primeiro, a própria luta, né, com as paixões carnais, no versículo 11, Pedro vai dizer: abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, o discípulo estava sofrendo algum tipo de guerra. E Pedro usa o padrão de Cristo para termos, então, uma vitória sobre as paixões carnais. Depois, Pedro fala do versículo 13 ao versículo 17 acerca das autoridades. E aí você deve pensar, mas por que ele está falando de sofrimento? Porque no contexto da carta, a igreja estava sofrendo perseguição das autoridades daquela época. Então, era algum tipo de sofrimento que ele estava passando. Você olha também no versículo 18, então, até o 20, Pedro vai falar da relação patrão-empregado, servo-senhor. E aí ele vai falar também, olha, você deve ser obediente ao seu senhor com temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Ou seja, tanto a relação com as paixões carnais que estavam trazendo uma luta contra a alma, tanto o relacionamento com as autoridades que estavam perseguindo diretamente a igreja, quanto a relação servo-senhor, patrão e empregado, estavam causando sofrimento à igreja. Pedro não está falando de um relacionamento saudável. Pedro está falando de um relacionamento sofrido. Então, se há algum tipo de relacionamento sofrido, né, ou sofrível, Pedro usa o padrão de Cristo para tratar essas relações. Eu vou ler novamente o capítulo 2, versículo 21. E Pedro diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Pedro vai repetir várias vezes o aspecto sofrimento nessa carta. E a gente pode notar um pouquinho antes no capítulo 1 que vai também mostrar que esse sofrimento para Jesus já estava previsto, né? Falando sobre os profetas do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 10 e 11 vai dizer, olha,
a respeito dessa salvação que veio de Cristo, né? Os profetas indagaram, investigaram, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, igreja, investigando qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Ou seja, quando a gente vê a carta de Pedro num contexto de sofrimento, usando o argumento de Jesus, está mostrando, olha, Jesus sofreu. E nós também fomos chamados para esse sofrimento. O versículo 21 do capítulo 2 diz, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Para isso o quê? Para o sofrimento. De alguma forma. Só que, olhando para o que os profetas investigaram, enxergaram e profetizaram, o capítulo 1, versículo 10 e 11 vai dizer que foi previsto pelos profetas que Jesus teria que sofrer, mas também ele desfrutaria das glórias que viriam depois desse sofrimento. Ou seja, a perspectiva bíblica acerca do sofrimento, ela deve ser fundamental para como nós vamos passar pelo sofrimento. Quem passa por sofrimento numa perspectiva carnal, humana, mundana, ela vai dizer, não, eu não quero esse sofrimento para mim, não. Aliás, em se tratando de casamentos, muitos têm aconselhado assim, não sofre não, você não está sendo feliz, larga ele, larga ela. A perspectiva bíblica, ela é diferente. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que existem relacionamentos conjugais onde há risco de vida, risco de morte, e aí você tem que tratar de uma forma diferente. Aqui nesse contexto, Pedro não está falando de alguém que está sofrendo ameaças ao ponto de estar sofrendo risco de morte, porque há um princípio na Bíblia da preservação da vida. Esse é um princípio que está acima dos outros princípios aqui. Mas estamos tratando de um casamento onde a esposa ela é discípula do Senhor e o marido não. E eu vou dizer, havia certo tipo de perseguição, certo tipo de dificuldade na cultura em que Pedro está escrevendo, onde o mais natural era a mulher se converter e o homem perseguir. Mas eu vou dizer que no contexto atual, nós podemos aplicar o mesmo princípio, porque hoje nós estamos num contexto diferente em que muitos maridos são casados, são salvos e a esposa não. E ele sofre a perseguição. Ele sofre com isso. Mas vamos a alguns princípios. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e aí eu preciso relembrar, nós estamos falando de um texto que foi escrito para regenerados, não para ímpios. Então quem é regenerado, ele vai entender a verdade e ele vai ter o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Quem não é regenerado vai achar uma tolice tudo isso. Mas a Bíblia, ela não é um texto histórico. A Bíblia também tem história, também tem relatos históricos. Mas a Bíblia é um livro de fé. Ela é a verdade, ela vem se cumprindo, ela já se cumpriu, ela está se cumprindo nos dias de hoje, vai se cumprir e ela deve ser vivida pela fé, né? Então, quais são os princípios que a gente vai aprender aqui? E aí, quando eu estiver falando esposas, porque Pedro usa a expressão esposas aqui, nós podemos aplicar também para os maridos que são salvos e a esposa não é. E a esposa que está ali causando algum certo tipo de sofrimento, né? Pedro começa dizendo, igualmente, assim como Cristo sofreu, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, se ele ainda não é um salvo. Por quê? Aqui, estar disposta, né? Estar disposta, sujeita, é estar disposta a passar por sofrimento por um propósito eterno. É uma atitude de fé de passar pelo sofrimento por um propósito eterno. Tem muita gente que diz assim, eu quero experimentar uma vida de fé. Mas uma vida de fé exige um custo alto. É muito bonito quando a gente lê, né, a galeria dos heróis da fé. Moisés, ainda pequeno, foi
lançado no rio. E ali ele se tornou filho da filha de Faraó. Aí a gente vê, ai que história linda, os pais acreditaram que Moisés seria salvo. Agora eu pergunto, seria fácil você pegar o seu filho pequenino, colocar dentro de um cesto e lançar em um rio? Você faria isso com seus filhos? Bebê? Eu diria que somente uma palavra vinda direta de Deus me faria colocar, por exemplo, a Ellen, que tem 10 meses, dentro de um cesto e jogar ela dentro de um rio. Meus irmãos, estar na galeria da fé exige o custo da fé, né? Moisés foi ocultado pelos pais. Eu estou dando só um exemplo de um personagem. Moisés, quando grande, homem feito, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 24, 25. Aí você olha, não, Moisés foi conhecido como um grande líder, admirado por todo o povo de Israel. Mas teve o dia que ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha de benefício de ser filho da filha de Faraó, todo o conhecimento, todo a riqueza do Egito, para ir para junto dos escravos. Então, ser um homem, uma mulher de fé, experimentar o agir de Deus poderosamente na nossa vida, exige atitudes de fé. E essas atitudes de fé têm um custo. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido. Então, estar disposta é ter uma atitude de fé, de passar pelo sofrimento, por um propósito eterno. E eu vou dizer, não só o propósito eterno de talvez ganhar o marido, como o propósito eterno de receber as glórias, assim como Cristo passou pelo sofrimento e recebeu as suas glórias depois de passar do sofrimento. Ou seja, há uma expectativa, uma perspectiva eterna de glórias preparadas, prometidas àqueles que em Cristo passam pelo sofrimento. E aí Pedro diz, para que, se ele ainda não seja obediente à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Primeiro, o porquê, né? Qual o propósito de uma esposa passar pelo sofrimento? O primeiro propósito é exatamente o propósito eterno de ganhar o seu esposo. Se nós olharmos na perspectiva humana, todo sofrimento ele deve ser rechaçado. Eu não quero sofrer, não. Né? Aliás, os princípios desse tempo é exatamente esse. Pare de sofrer, né? Tem até a igreja evangélica que tem esse slogan. Pare de sofrer. Coitado, né? Acho que nunca leram a Bíblia toda, não viram Jesus. Jesus não se enquadraria a algum tipo de igreja que a gente vê nesses dias por aqui, né? Jesus não se enquadraria. Se Jesus fosse lá e dissesse, pare de sofrer, ele não passaria pela cruz por nós. Então, olha bem. O propósito aqui é de ganhar o esposo não crente. O propósito, talvez, seria ganhar a esposa não crente, se a gente vê o princípio no aspecto invertido. Mas olha bem, Pedro diz assim, olha, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da esposa. Aí a gente vê uma outra verdade espiritual, né? O testemunho do cônjuge crente, né, o procedimento, deve falar mais alto que as palavras. Em vários textos da palavra de Deus, a gente vai ver o incentivo, o desafio, o encorajamento de que a gente proclame. Aliás, se você olhar a expressão evangelho, que é a boa notícia,
sempre vai estar associada a um verbo de proclamação. É anunciar o evangelho, é proclamar o evangelho, é ensinar o evangelho. Então, o evangelho, geralmente, ele está associado à verbalização, à palavra. Mas aqui é diferente. Dentro de casa, no casamento, Pedro está dizendo, olha, o seu comportamento vai falar mais alto do que as suas palavras. Então, há uma sujeição ao sofrimento, há uma sujeição a uma situação difícil para ganhar o cônjuge, para que ele seja alcançado por um testemunho que fale mais do que as nossas palavras. Mas, pastor, isso é muito difícil, sim. Quem passou por isso? Jesus. Jesus. E ele dá o exemplo, né? É muito interessante que o versículo 21 do capítulo 2 diz assim, olha, eu vou ler de novo. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ou seja, Jesus não apenas sofreu, ele sofreu para mostrar o exemplo de como a gente deveria passar por isso, acreditando que existe uma glória eterna, acreditando que existe algo além desse sofrimento aqui na terra para nós. Pedro continua então, versículo 2, né? Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, o proceder cristão da esposa, ele é a verdadeira e a maior proclamação do evangelho para o seu marido. Agora, o versículo 3 diz, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela, ou seja, a beleza, esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso, tranquilo e que de grande valor diante de Deus. Ou seja, não é que Pedro está dizendo aqui que é proibido usar qualquer artifício de beleza, mas Pedro está dizendo que as mulheres devem usar muito mais. A beleza interior deve ser muito mais potente do que a beleza externa para conquistar o marido para Jesus. É interessante, isso me fez lembrar, né, da Esther, Hadassa, a rainha, né, a judia que se tornou rainha, né, a judia que se tornou rainha eleita, né, escolhida pelo rei Assuero, e vai dizer que quando ela se apresentou, né, versículo 17 do capítulo 2 de Esther, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez dela rainha no lugar de Vasti. Só que a rainha Esther, chegando o prazo, né, versículo 12, de cada moça ir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, cumpridos os dias de embelezamento, né, então veio e buscar a rainha Esther, mas ela não se enfeitou como as outras, né? Ela foi exatamente com a sua beleza natural, ela foi com a sua beleza pessoal. E essa foi o suficiente para tocar espiritualmente o rei Assuero, porque a escolha ali era espiritual, irmãos. Ali precisava de uma ação de Deus para que ela fosse escolhida rainha e ela salvasse o povo de Deus logo mais à frente. Deus estava no controle. Então, há uma espiritualidade na beleza interior, né? Que Pedro vai falar que é comportamento honesto e cheio de temor. É impressionante como a gente vai descobrindo histórias de mulheres, esposas que mentem para os maridos. Maridos que mentem para as esposas. Não existe ambiente humano
onde deva existir a maior transparência do que no casamento. Imagina você que se engana. Imagina você tentar se enganar. É meio loucura, né? Será que seria chamado de esquizofrenia? Pessoa ter dois tipos de comportamento tentando enganar a si mesmo? Talvez sim. E aí, dupla personalidade. Imagina você tentar se enganar. Aí é uma loucura, né? Mas o cônjuge é um só com você. O casamento torna os dois uma só carne. Então, ocultar, enganar o cônjuge, omitir informações, é a mesma coisa que você tentar mentir para você mesmo. Isso é loucura. Então, Pedro está falando de um comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, que a beleza interior seja muito mais, né? Busque uma beleza mais interior do que exterior. Essa beleza interior, ela é espiritual e ela toca em áreas espirituais na vida do cônjuge, né? Então Pedro vai continuar dizendo, mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente. Essa é uma beleza que permanece, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, né? A beleza interior tem grande valor diante de Deus. E assim, a beleza exterior, ela tem prazo de validade. A beleza interior não. Ela é permanente. Ela é permanente. Busque uma beleza interior, né? Pois foi assim que também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Então, o padrão aqui que Pedro está utilizando são as mulheres do Antigo Testamento. Elas, pela fé, né, buscavam uma beleza interior. Por quê? Porque elas esperavam em Deus. Elas tinham, então, uma perspectiva de dependência de Deus. E aí, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abrão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, se há alguma irmã que está assistindo, ou mesmo que vai assistir em algum momento esse vídeo, essa reflexão, Pedro está dizendo que se você é discípula regenerada, ou mesmo um discípulo regenerado, e o seu cônjuge não é cristão, e você tem algum tipo de sofrimento nessa relação por causa disso, Pedro está dizendo, olha, estejam sujeitas a esse sofrimento, para que o seu cônjuge, para que o seu esposo seja ganho por um procedimento completamente diferente de você. É interessante que você vai ver, quando fala acerca da relação com as autoridades, no capítulo 2, do 13 ao 17, você vai ver que o objetivo é ganhar pessoas com um comportamento diferente. Do versículo 18 ao 20, quando fala do Senhor também, né, você vai ver que o procedimento é para que ele seja alcançado pela prática do bem. Então, há um princípio eterno em todos esses relacionamentos. Mas, deixa eu finalizar com apenas o versículo 7, que não é também pouca coisa, não. Aqui temos lições espirituais extraordinárias. Vamos lá. Primeiro, Pedro diz assim, maridos, agora vamos falar para os maridos. Vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa. Há muitos maridos, né, que pegam a Bíblia e vê, não, a esposa tem que se submeter aos maridos, como está lá em Efésios. E aí termina tendo um brolho naquele relacionamento, né? O que será que é mais difícil? É ser submissa ou amar com amor sacrificial? O que seria mais difícil? Se submeter a alguém ou amar sacrificialmente ao ponto de morrer? Quando Jesus fala para os maridos em Efésios 5, ele vai dizer assim, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ou seja, esteja pronto para morrer por ela. Vamos começar pelos maridos pensando assim, você está morrendo pela sua esposa? Todo dia você está se sacrificando por ela? Então, a relação marido e esposa aqui exige de nós, maridos, um amor sacrificial. Está pronto para morrer por ela.
para que ela se sinta protegida, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta salva, como Cristo fez. Meus irmãos, isso é um desafio. E aí é interessante porque ele vai falando, olha, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Ou seja, o mundo inteiro pode dizer a mulher é forte para fazer qualquer coisa. Eu acredito que a mulher possa fazer muitas coisas. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, em que vai afirmar que a mulher é o vaso mais frágil. Há muitas mulheres que hoje estão sofrendo terrivelmente, porque estão fazendo aquilo que o homem tinha que fazer. A estrutura do homem e da mulher é diferente, irmãos. O psicológico do homem e da mulher é diferente. Eu tenho certeza que tem áreas que somente uma mulher pode fazer. E tem áreas que somente um homem pode fazer. Você vai ver a vida, e eu gosto muito, eu converso muito com Milane, minha esposa, a gente conversa sobre isso. O emocional de uma família. É muito interessante. Como é o emocional da mulher? Uma hora tá assim, vai e volta, oscilando e tal. A mulher tem o clima emocional até para a roupa. Hoje eu acordei com o sentimento de querer vestir vermelho. Ela veste vermelho. Hoje acordei com o sentimento de laranja. Ela veste de laranja. O homem não. Como é o emocional do homem? Qual é o clima emocional do homem para se vestir? A primeira roupa que tiver. Colocou a mão no guarda-roupa, achou? Ele veste. Irmãos, há diferenças gritantes entre o homem e a mulher. Isso é impressionante. Deus fez de forma maravilhosa. Eu vejo a minha filha, que ontem completou 5 anos. Pequenininha. Você pega e dá uma boneca para ela desde que nasceu. Pequenininha. Ela vai e coloca assim a boneca no braço. E cuida. Você dá a mesma boneca para uma criança pequenina. Um menino. Ele vai pegar e vai bater. Por quê? Porque o sentimento do homem que Deus colocou no homem é um sentimento de guerra, de proteção. O sentimento da mulher é um sentimento de afago, de carinho, de proteção para um bebê, para uma criança indefesa. É diferente. Então, só que Deus está dizendo aí, essa frase aqui ela é extraordinária. E aí Pedro diz assim, olha, porque ela é a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que Pedro está dizendo, olha, há uma diferença de estrutura física, de estrutura emocional, de estrutura biológica, há uma diferença, e essa diferença ela é necessária. Pedro está dizendo assim agora, olha, os dois são herdeiros da mesma graça, co-herdeiro. Espiritualmente os dois têm o mesmo valor. Em nenhum momento da Bíblia vai dizer que a mulher é menor do que o marido, que a mulher tem menos valor do que o marido. Não, a Bíblia não vai apresentar isso. Então, o homem tem que considerar a mulher como vaso mais frágil. Às vezes tem uma discussão dentro do casamento, e agora eu estou falando para homem e mulher, marido e esposa, que são regenerados. Eu não tenho como esperar uma perspectiva bíblica de alguém que não nasceu de novo. Mas vamos lá. Homem e mulher regenerados, né? A gente vai ver o seguinte. Às vezes a gente vê um homem e uma mulher discutindo no mesmo nível. E a mulher fala e o marido vai e age da mesma categoria. Está errado, meu irmão. Está errado. Você não pode discutir com a esposa no mesmo nível. Vai haver discussão, vai haver divergências. Cada vez menos tem que aprender a ter a sintonia, mas sempre considerando ela como o vaso mais frágil. Então, se ela vai falando absurdamente contra você, você engole seco e diz, ela é o vaso mais frágil que eu tenho que proteger. Eita lá! Meus irmãos, e aí vem uma das verdades mais bombásticas para os homens. Olha o final do versículo 7. Agindo assim, as orações de vocês, homens,
não serão interrompidas. Ou seja, as orações dos homens, dos maridos, são interrompidas. Deus não ouve quando o marido não trata a mulher como vaso mais frágil. Deus não ouve quando ele não observa a sua esposa como coerdeira da mesma graça. Mas, pastor, se o senhor conhecer minha esposa, eu não conheço sua esposa, eu conheço Cristo. E é assim que Jesus nos instrui. E eu prefiro viver a palavra. Eu preferi viver o sofrimento de muitas vezes não ter as coisas quando eu era pequeno, criança, adolescente e jovem. Eu preferi me alegrar no Senhor do que reclamar por ter falta das coisas. E eu passei por sofrimento, a minha família passou. E graças a Deus hoje eu experimento dias abençoadores porque eu confiei no Senhor. Que Ele nos abençoe e nos conceda a graça de vivermos um proceder cristão segundo a sua vontade. Vamos orar? Deus, sabemos que questões conjugais são sempre bem delicadas, Senhor. Mas nós queremos experimentar a Tua vontade para nossa vida, porque nós queremos Te glorificar com o nosso procedimento. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra se aplique ao nosso coração a cada dia mais, de forma que nós sejamos edificados pelo Senhor. Abençoa, Senhor. Eu peço a bênção do Senhor para esposas que talvez aqui não tenham um marido que não são crentes, maridos que estejam aqui assistindo e talvez tenham a esposa que não são crentes e sofram com isso. Pedimos que o procedimento cristão exemplar desses discípulos do Senhor seja eficaz para alcançar a salvação dos seus cônjuges, Pai, em nome de Jesus. Mas também pedimos, ó Deus, que os maridos que precisam tratar com honra as suas esposas, a sua esposa, que eles ajam assim para glorificar o Teu nome, para que as nossas orações cheguem ao Senhor, glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa-nos como discípulos do Senhor a ter um procedimento cristão em todas as circunstâncias e sigamos os passos de Jesus e glorifiquemos o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração.